Livro da Esperança, lição número 1. Abrindo o Livro da Esperança. Culto espírita. Evangelho de Mateus 5,17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. E juntamente com o capítulo 1, item 7, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, realiza este livro como um presente, uma comemoração, porque o Livro da Esperança comemora o centenário da publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, 1964. Então, o propósito do livro é comemorar o Evangelho segundo a interpretação dos Espíritos, codificados estes ensinos por Allan Kardec, e ao mesmo tempo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, o versículo escolhido, as colocações do Cristo, a essência do Evangelho, do Espiritismo e a própria lição número 1 são enormes contrastes. É um branco, um preto, é uma aparente contradição, provoca de imediato graves reflexões. Jesus diz, não vim destruir a lei. E diz, ouviram o que vos disseram, eu, porém, vos digo. E aí? O Espiritismo, segundo a codificação espírita, não tem culto, não tem classe sacerdotal, não tem templo, não tem dízimo, não tem práticas exteriores, não tem culto. O livro que comemora 100 anos do Evangelho, a lição número 1, culto espírita. E o que é isso? Como Jesus coloca, não vim destruir a lei, ouviram o que vos disseram, eu, porém, vos digo. De duas uma. Ou Cristo se contradiz, que não pode ser, um espírito puro, não erra. Ou o que vos disseram não era só a lei de Deus. Os judeus ouviam então a lei de Deus, os profetas inspirados pelos mensageiros de Deus, misturados com leis e palavras humanas. Então a parte humana teria que ter a reforma. Ouviram o que vos disseram, eu, porém, vos digo. Dentro desse contexto, as janelas, os flashes, os quadros, que realizaremos nossas reflexões nesta noite de estudo, irão abordar esta aparente contradição, esta questão das palavras, esta colocação de conceitos em relação à essência dos termos. Muitas vezes dentro de um contexto, com sentido, outras vezes a mesma palavra, mas tendo uma outra aplicação. Emmanuel inicia, não a lição culto espírito, inicia o livro para apresentar os versículos selecionados.
A anotação da editora embaixo já é algo que nos deixa atônitos. Os 1616 versículos escolhidos por Emmanuel do Novo Testamento. Imagina só o médium, 1616 vezes, né, acertar, como no caso, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Sem a Bíblia do lado, de olhos fechados, sem saber o que seria estudado. Simplesmente se coloca em circunstância favorável, fecha o olho, faz oração e começa. 1616 vezes, ele acerta o capítulo e o versículo que está lá no Novo Testamento. Bom, isso nem está aqui. Se nós observamos que o autor está deixando claro aqui, que tudo é escolhido por Emmanuel. Como alguns desses 1616 foram publicados pela imprensa local, então, muitas vezes a mesma lição teve duas redações semelhantes, próximas, e aí ele fez assim uma espécie de passar limpo nos mínimos detalhes para trazer para os livros. Quando ele tirava de jornais, que já tinha feito um trabalho em jornal, para vir para o livro. Leitor amigo, este livro, gravitando em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir. Humildade de Emmanuel. Se ele faz as reflexões de modo pálido, que dirá todos nós, todos os outros, né? Simplesmente o maior e o melhor já diz pálido. Não tem outro objetivo senão convidarmos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Por isso Chico Xavier dizia: o que há de novo? De novo é o Evangelho. Por quê? Porque existe um tesouro, uma relíquia, mas que só é acessível à medida que a nossa compreensão espiritual é capaz de entender, de ver, à medida que o nosso sentimento está purificado. Então é necessário o espírito evoluir no saber e na moral, olhar para a mesma letra, para o mesmo tesouro, e ele irá encontrar cada vez mais relíquias. Ou seja, em vidas futuras, veremos coisas que sempre estiveram lá, mas que serão novas para nós, porque estaremos em condições de compreendê-la. Muitos homens doutos falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção. Observe o que Emmanuel diz. Falaram com a melhor intenção, mas continua assim: alternaram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Então, embora falaram, eles mudaram, acomodaram o sentido das palavras dentro do contexto social e político em que viviam. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. O Consolador prometido por Jesus, que viria corrigir as interpretações humanas, lembrar o que foi esquecido e desenvolver, dizer o que não poderia ser dito ao tempo do Cristo, que são as virtudes do céu. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade coloca assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos.
Nessa parte, inclusive, é que entra o nosso querido anjinho, que está aqui, né? As vozes. Estamos falando de culto espírita. Evidente que as estrelas cadentes que vêm abrir os olhos aos cegos é uma alegoria. Não são estrelas cadentes que vão passar aqui, provocar um clarão e a pessoa vai ver, não é isso. É uma figura simbólica. Significa o saber, a iluminação, o esclarecimento, a informação, o sentimento sublimado. Essas vozes, essas virtudes são os espíritos evoluídos, os bons espíritos, os espíritos superiores. Da mesma maneira que o nosso anjinho, que está lá no mural, no lugar das imagens que eu trouxe da viagem de Israel, mas que voltarão a seu tempo. Os anjinhos devem ficar algumas semanas e depois irão nas campanhas da sacola de Natal, junto com uma prece do Pai Nosso. Então as crianças, dentro do contexto infantil, vão receber a oração do Pai Nosso e vão receber o anjinho maravilhoso que está aqui com a asinha. Allan Kardec fala dos anjos e a representação com asas. Muitas vezes ele coloca no texto assim, anjo. Mas por que as asas? Sabiam que esses espíritos evoluídos se movimentavam com facilidade, volitavam, voavam. Naquela época em que pintavam os quadros, as paredes das igrejas, as esculturas, eles não tinham avião. Eles olhavam as aves do céu que voavam. Então colocaram as aves. Fosse na nossa época, já se poderia pôr a asa de avião, como quem diz voo. Aliás, hoje já há uma matéria radiante, um ponto e vários risquinhos perto, como quem diz, né? Em alta velocidade, radiante, né? 3 mega, 4 mega, 60 mega, né? Deslocamento nas dimensões. Como não existe no nosso contexto a realidade material do fluido que forma o corpo espiritual desses seres evoluídos, como não temos palavras, jeitos de representar esse deslocamento na dimensão material, então é adequado a cada época, a cada mentalidade, a cada recurso que dispomos para expressar ideias, a representação com asas para mostrar o deslocamento, e assim vamos compreendendo a essência das coisas, coisas que são necessárias numa época, que são indispensáveis até, depois elas mudam de significado. Elas não precisam ser afastadas, mas o conceito que temos para com elas são outros. Então é evidente que na nossa circunstância de estudo do Espiritismo cristão, compreendemos que esses espíritos que estão sob o comando do Espírito puro, o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, se deslocam nas dimensões materiais e se utilizam de espíritos menos evoluídos. Também, todos podem cooperar. Como na construção de um grande edifício, existe o engenheiro, o arquiteto, o carpinteiro, o ferreiro, o pedreiro, o servente, o auxiliar do pedreiro. Tem que fazer demolição, tirada de entulho, tem uma série de trabalhos. Se utilizaram de espíritos para provocar ruídos, arrastar móveis, fazer aparições, assombrar locais. Cada coisa com uma sua utilidade. Tudo que Deus permite tem uma utilidade sagrada. Haviam fenômenos que chamavam a atenção das pessoas. Sem aquilo, não haveria atenção. Depois estudo, depois compreensão, a fraude junto com a realidade. Mas eram as vozes, as virtudes dos céus, as estrelas cadentes, iluminando, abrindo os olhos aos cegos. Agora, a própria lição, número 1, culto espírita, palavra culto. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura,
apela para o íntimo de cada um, assim, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Então, onde é que é o local do culto espírito? Emmanuel falou, onde que é? Na própria vida. Pode ser no Centro Espírita, na Avenida Humberto Prieto Pérez, 588, Guaiúba, Guarujá, para os amigos que estão gravando. Pode ser no endereço de uma igreja católica, de um templo protestante, da sinagoga, da mesquita, do bar da esquina, do campo de futebol, da empresa, em todos os lugares. Porque vivemos em todos esses lugares, encarnados ou desencarnados. O templo está conosco, nós estamos no templo, continuamente. 24 horas por dia, 365 dias por ano e mais de 6 horas no ano bissexto. Né? O templo é a própria vida do culto espírita. Percebam que ele está usando a mesma palavra que tinha uma ideia de classe sacerdotal, de dogmas, dízimos, pagamentos, práticas exteriores. Está aplicando no espiritismo, da realidade espírita. E aí ele cita as circunstâncias: mãe, dirigente, legislador, administrador, mestre, pensador, cientista, médico, magistrado, advogado, escritor, poeta, orador, artista, chefe, operário, lavrador, comerciante, exator e médico. Colocando nestas e outras possíveis, sempre a necessidade de fazer o bem, a possibilidade de fazer o bem. Estará vivendo o culto espírita. Por exemplo, o lavrador, protegendo a terra, não só pensando nos lucros máximos, mas e o bem do planeta, e o bem da terra, e o bem do meio ambiente, e o bem do consumidor. Existe então uma ética com a consciência, com Deus. E termina dizendo assim: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência. O templo para o culto espírita não é um imóvel, um endereço que se vai às vezes. Ele é um templo vivo. Nós ouvimos falar às vezes assim, o Deus vivo, né? Deus vivo, está até na letra sagrada da Escritura. Agora, nós somos espíritas. Qual é o nosso templo? É o centro espírita? Não. É a nossa consciência, é o templo vivo. Né? Existe a casa que nós reunimos os corpos carnais. O centro imóvel que reunimos os nossos corpos carnais. Os levamos para lá. Mas o templo espírita é o templo vivo, em cada consciência, na esfera de todos aqueles que se lhes esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. Porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Os judeus iam no templo para encontrar Deus. Então Jesus disse para os judeus: o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma questão de ir no templo, no Monte Moriá, naquela construção fantástica, levar sua oferta, a ovelha, o boi, o pombo para sacrifício, homenagem a Deus, pagar o dízimo. Pagava o dízimo até os condimentos, do tempero da comida. Jesus diz: vocês pagam o dízimo do tempero, do cominho. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Depois mata, rouba, apedreja até a morte. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho: a cada um segundo suas obras. Nada mais simples do que isso, né? Quem que não entende cada uma dessas palavras? A cada um segundo suas obras. Todo mundo entendeu. Só que, quando as coisas acontecem, diz assim: ai, como isso aconteceu comigo? Ora, cada um segundo suas obras, são suas obras.
O que eu tenho que fazer para acontecer aquilo? Imagina, é só as obras que vai acontecer aquilo. O que você planeja para o seu futuro só tem um jeito, não depende do governo, não depende da família, não depende de ninguém, depende das suas obras. Como nós vivemos o resultado das nossas obras. Isso é a afirmação de Jesus. E Emmanuel vem nos lembrar, a realidade que nós vivemos é essa. Se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, vai tudo ainda ficar pior, porque tem o preço da repetência do erro. Quanto mais vezes aumenta o mesmo erro, mais grave fica. Né? Quer resultado diferente, tem que mudar o modo de fazer. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, ou seja, respeita todas, mas à medida que a criatura ganha lucidez, ela prescinde. Respeitamos todos os brinquedos das crianças, mas já não brincamos mais. Eu não pego aqueles carrinhos, aqueles autores, eu nem olho para aquelas bonequinhas. Minhas filhas também cresceram, as bonequinhas ficaram lá doce lembrança, né? Porque cada fase tem a circunstância da sua compreensão evolutiva. Então, prescinde de convenção, não tem convencionalismo. Haja vista, por exemplo, vocês não estão vendo nenhuma Bíblia preta, né? Ela está escrita aqui em livros coloridos, eu estou com camisa esporte, eles não estão vendo lá na gravação, aqui é o Guarujá, uma cidade quente, eu estou de bermudão, abaixo do joelho, mas está de bermudão, não é? Guarujá, o pessoal assiste, né, com jardim, é tudo prescindindo de convenção e pragmática. Temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Culto. Entrei lá no Google, dicionário online, peguei duas, três traduções. A tradução mais comum: forma pela qual se presta homenagem à divindade. O que é um culto? Forma pela qual se presta homenagem à divindade. Algum deles colocava assim, cerimônias, atos, porque traz esse conceito. Mas, seguindo as nossas ideias das palavras, nós temos aqui a questão do sentido delas, do que foi anotado em Mateus, Marcos, Lucas e João, o que houve de correção, as cópias que foram adulteradas, o que foi acomodado à época, o que foi considerado apócrifo, o que é aceito. Sabemos de toda essa realidade que os pesquisadores documentam seus estudos em suas pesquisas. No entanto, no dia 15 de agosto de 2013, o espírito Joana de Ângeles, através da produção mediúnica de Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, nos deu a deixa porque o espírito Emmanuel consegue realizar seus estudos de uma maneira especial, diferente, mais brilhante. Além do auxílio que recebe dos espíritos ainda mais evoluídos, da sua notável evolução por si próprio, já conquistada por mérito próprio, ela nos diz que Emmanuel dispõe dos originais, dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior. Emmanuel legou à posteridade esta inimaginável contribuição de luz e sabedoria. Então, através da produção mediúnica de Divaldo Pereira Franco, muito segura, muito confiável, espírito Joana de Ângeles, 15 de agosto de 2013, diz que Emmanuel dispõe dos textos originais na espiritualidade superior para pesquisa, para nos trazer os seus comentários em 138 livros, 441 artigos em 39 anos, publicados no Reformador e Brasil Espírita. 1.616 estudos de mais de 1.000 versículos. Nas anotações de Lucas e Mateus, nós vamos encontrar algo que é pela primeira vez estudado aqui.
por mim. Né? Primeira vez, estou aqui na palestra do Evangelho 362. 362 vezes estive aqui na Casa Esperança estudando o Evangelho. Essa parte eu pulei. Quando eu estudei todas as anotações, eu comecei essa parte, isso aqui não vou, não, já eu comecei mais para lá, porque é um estudo da genealogia de Jesus. Mas hoje ela cabe bem, porque nós estamos estudando o culto, a questão de ser adaptado à época, porque na época de Jesus, tinha que definir a relação com o passado para verificar a importância do presente. Você é quem? Hoje, né? Você pode não ser ninguém, ganhou na Mega Sena, fica um doutor. Você pode ter nascido numa família humilde, fez os estudos, se formou médico, né? Existem muitas circunstâncias. Hoje tem o nosso jeito de avaliar as coisas. Pode ir para um esporte, ganhar um campeonato mundial de futebol. É o jeito da vida da época. Para os judeus da época do Cristo, para ver a importância da pessoa no presente, tinha que ver de filho de quem ele era. Aliás, notamos o jeito que chamava as pessoas, que não tinha nome e sobrenome. Era fulano, filho de Beltrano, usando bem ou bar. Bem é filho de, e o bar também é filho de. Um é hebraico, outro é grego. Os dois é igual, filho. Grego e não hebraico. Então, fulano, filho de Beltrano, né, uma pessoa, filho de outra, ou do local. Maria de Magdala. Judas de Iscariote. Judas Iscariotes. Jesus de Nazaré. Mas a maior parte falava de quem era filho. Fulano, filho de Bartimeu, quando era cego, castigado por Deus. Né? Não tinha nome, era só o Bar, filho. O filho do Timeu. Ele não tinha um nome, não tinha um nominho na frente. A grande importância. Então, eles querem levantar Jesus de quem é filho, de quem é filho, de quem é filho. Mateus, ele vai desde... Mateus começa com Abrão, que foi pai de Isaac. Olha, imagina se eu fosse ler isso. Abrão, que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de Judá, que foi pai de Tamar, que foi pai de Isaac, que foi pai de Farés. Ele vai nomeando 14 gerações de Abrão até Davi. Depois 14 gerações de Davi até a expulsão para a Babilônia, a conquista do rei Nabucodonosor, que destrói o templo, leva cativos para a Babilônia, e depois o imperador Ciro da Pérsia devolve a liberdade para os judeus, mais 14 gerações até o Messias, até Jesus, para mostrar que Jesus era o Messias esperado, anunciado por Moisés. Ele fez a relação até Abrão, o patriarca do povo hebreu. Um por um, 14. 3 grupos de 14 gerações. 14 gerações entre Abraão e Davi, 14 entre Davi e Babilônia, 14 entre Babilônia e Messias. Por isso que, em Belém, quando visitamos o local venerado como o nascimento de Jesus, o local do nascimento, tem uma estrela de 14 pontas no chão. A igreja fez a estrela com 14 pontas no chão, venerando este tipo de anotação. As 14 gerações, 3 vezes 14 gerações, que muda a realidade. Patriarcas, reis e membros de Davi. Patriarcas, de Abraão a Davi. Reis, de Davi até a Babilônia. E depois da Babilônia até o Messias, membros da família de Davi, que Jesus vai ser dessa linha. Porque o Messias era esperado ali. E para mostrar que ele era o Messias, primeiro de tudo ele demonstrava de quem era filho, filho de quem, para dizer, bom, senão não tinha nem começo de conversa. Podia mudar, acontecer tudo, seria um grande profeta. Mas não era o Messias esperado. E aliás, muitos diziam isso. Um grande profeta. Já Lucas faz um pouco diferente. Vai até a figura alegórica de Adão. Vem desde o primeiro homem do mundo que consta na... Vai, até chegar em Jesus. Mas nós vamos ver no Evangelho, vivido pelo próprio Jesus, a circunstância que mais marca, ilustra melhor essa condição do culto, das práticas exteriores,
da busca, buscando Deus através do culto, que é uma mistura das coisas divinas e humanas, que Jesus vem preservar as divinas, mas mudar as humanas, vem corrigir a mesma missão do Consolador prometido. Que Jesus não seguia como eles faziam, não levava os animais para o sacrifício, não ficava fazendo as lavagens rituais, não se preocupava em tocar os pecadores, os impuros, andava com as pessoas ditas de má vida. Então, em relação ao procedimento que os judeus tinham, em relação ao culto dos judeus, a relação entre eles e Deus, a vida de Jesus era muito diferente daquilo. Às vezes provocava uns dilemas a respeito de: você não vai lavar as mãos antes das refeições? Seus discípulos não lavam as mãos? E as curas de sábado? Ora, se alguém não ilustrava o culto, era Jesus. O procedimento dele entrava muitas vezes. E aqui nesse momento ele está ainda fazendo algo de enorme contraste. Ele está ensinando no templo, andando. Mas podia fazer isso? Como é que era dado o ensino? E quem era ele? E justamente no templo, onde tem a escola, os principais judeus que ouvem desde os 5 anos, todo judeu, homem, ouve. Mas os mais importantes, os que têm condições econômicas, iam fazer escola com 15 anos. Doutores da lei, o ensino na sinagoga, lê o trecho em respeito da lei de pé, aí senta na cadeira e explica. E Jesus andando pelo templo, nos pátios, na entrada, ensinando o reino dos céus. Mas era uma afronta ao culto enorme. Como que isso podia acontecer? Isso não podia ser permitido. Então, os doutores da lei, os principais sacerdotes, os anciãos, ancião não é gente velha, gente importante, foram falar com Jesus: com que autoridade você faz isso? Vive completamente diferente do que vivem os judeus, ensinando a lei, os profetas, a relação com Deus que lhe se mostrava íntimo. E o pior é que só ele tinha condições de provar que tinha o poder de Deus, porque só ele curava cegos, paralíticos, leprosos, demonstrava na prática um enorme poder que estava com Deus. Mas a realidade, a contestação daquele momento, é que não se observava nada em relação ao culto. E ele estava fazendo ensino, então ele foi afrontado por isso. Então Jesus diz: bom, vocês me fizeram uma pergunta. Vocês querem saber com que autoridade eu ensino? Sendo que o jeito que ele ensinava era uma afronta ao culto. Eu também faço uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo a vossa. Se vocês não me responderem, eu não respondo a vossa. Nada mais justo. Aí Jesus perguntou para eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Batizar, mergulhar na água. João mergulhava as pessoas na água se elas se arrependessem dos seus erros. Arrependei-vos dos vossos pecados. Quem rouba tem que parar de roubar. Quem vive em adultério, para de adulterar. Não force falso testemunho. Fique contente com o seu salário. As pessoas ouviam, mulheres de má vida, soldados, cobradores de impostos, muitos falavam: eu vou viver como este homem diz. Eu vou fazer uma reforma moral. Indiferente à observação formal de todo aquele culto do templo. Mudando a consciência, arrependendo-se dos pecados, tendo uma proposta de uma nova vida, iam até João. E ele então mergulhava, daí o nome batizar, mergulhava a pessoa completa na água e tirava. Uma forma simbolizando uma nova consciência moral. Acontece que nunca nenhum ancião, nenhum sacerdote, nenhum desses principais que viviam naquela fartura, naquela circunstância, muitas vezes foram ouvir João. E faziam as coisas erradas, mas nenhum nunca se arrependeu. Nem não, trocar minha vida boa, toda essa regalia, todas essas minhas coisas, para falar, de jeito nenhum. Iam lá ver como podiam matar João.
como faziam com Jesus. Aliás, esses mesmos que perguntaram para Jesus, que contestaram a autoridade de Jesus, por estar ensinando no templo tão diferente da forma do culto, o que queriam no fundo, lá no fundo, era matar também. Mas a pergunta foi feita no meio da multidão. Eles ficaram sem saída, eles se retiraram, como quem pede um tempo para pensar e diz assim: não podemos responder nada, porque se responder que João era do céu, Jesus vai nos dizer: mas vocês não acreditaram nele, vocês não foram lá na água, vocês não se arrependeram, vocês continuaram vivendo da mesma maneira ou até pior. E se falarmos a verdade, que João era só dos homens, a multidão mata a gente. Porque todo mundo sabia que João era um profeta. Quem não reconhecia João como nós não podemos responder nada. Aí combinaram o seguinte, voltaram para Jesus e falaram assim: nós não sabemos. Mentiram, né? Eles arrumaram essa desculpa para nem ser contestado por Jesus. Então por que não viveram? Por que não fizeram? E nem serem apedrejados pela multidão. Aí deu direito de Jesus dizer: bom, vocês não responderam a minha pergunta? Então também não respondo de vocês. Mas eu vou colocar uma parábola para vocês. Um senhor tinha uma vinha e era necessário trabalhar na vinha. Foi para o seu filho, foi para um dos seus filhos e disse: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: vou, pai, vou, senhor. Mas passou o tempo e não foi. Chegou para o outro filho e falou assim: filho, vai trabalhar na vinha. De cara ele respondeu: não, pai, não vou. Mas passou o tempo, ele se arrependeu e foi. Qual dos dois cumpriu a vontade do pai? Aí eles responderam na hora. Eles não raciocinaram. Claro que foi o segundo. Ele disse não, quer dizer, formalmente ele não atendeu. Ele falou não, falou que não ia. Mas ele se arrependeu. E ele foi. Então foi o segundo. Quando eles falaram: é evidente, todo mundo aqui sabe, foi o segundo. O que disse não, mas que foi, mas que fez. Aí Jesus disse para eles: está vendo? As adúlteras, os publicanos, os pecadores, eles que foram para João Batista se arrependeram, estão no caminho do céu, eles vão entrar antes do que vocês no reino de Deus. Nesse ensino, Jesus mostra que todo mundo vai no reino de Deus. O inferno é uma passagem transitória. Porque ele disse que eles também iam. Vocês também vão. Mas eles que se arrependeram, que formalmente falaram não para o Senhor, ele está desmanchando aquelas coisas cristalizadas das formas dos cultos, justificando a questão do que ele disse: eu não vim destruir a lei e os profetas. Ouviram o que vos disseram, eu porém vos digo. E ao mesmo tempo reformando a questão humana da lei. Mas vamos seguir nos estudos de palavras, até mesmo no livro dos Espíritos. Contemporâneo. Logo, nada mais fácil, né? Contemporâneo, nossa linguagem, contemporâneo de 150 anos. Né? Mas em relação a uma questão filosófica, por exemplo, questão 28. Olha só o que é a questão 28 do livro dos Espíritos. Já que o próprio Espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? É estranho isso, né? Matéria inerte e matéria inteligente. Eu já aqui mato dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque algumas semanas atrás, depois da reunião mediúnica que nós fizemos os estudos, me veio na memória que era a opinião pessoal de Emmanuel, está no livro Consolador, ele dizendo assim: eu penso que o princípio inteligente, o elemento inteligente é uma matéria inteligente, é o princípio cósmico universal dotado de inteligência, é uma matéria ativa, mas é uma opinião pessoal dele que ele aprende com os mais superiores. O livro dos Espíritos falava a respeito disso. Kardec pergunta isso: existe a matéria inerte e a matéria inteligente? Porque o espírito, aquela essência que pensa, que sente, é alguma coisa. O que é aquilo? Ele não consegue ver. Os espíritos não conseguem abordar aquilo. Só vem o corpo dos espíritos, pelo menos os espíritos que instruem ele. Veja como estamos longe da perfeição, hein? Então, os espíritos respondem assim: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes.
Vossas controvérsias advêm quase sempre do fato de não vos entenderdes quantas palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não toca os vossos sentidos. Então nós precisamos de uma linguagem para ter um sentido para a nossa inteligência. E se sair para o campo abstrato, muitas vezes, ficamos sem compreender as coisas. Então é uma questão de dar um sentido para a palavra. Como nós tivemos aqui a questão do anjo, da asa, simbolizando a volitação, a mudança da dimensão vibratória. A questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pergunta de Allan Kardec. Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Isso já dissemos milhares de vezes. Espíritos são seres inteligentes da criação. Bom, só que Allan Kardec coloca uma nota, que por sinal está aqui com uma letra bem pequena embaixo. Mas essa nota muda tudo. Tem que tomar um cuidado enorme. Em 1019 pergunta, porque ele faz o antes e depois da questão 76. Ele escreve assim: a palavra espírito, acho que não tem palavra mais falada na doutrina espírita, é toda hora espírito, não é? A palavra espírito é aqui empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. E não mais, quer dizer que até aí foi, e não mais o elemento inteligente universal. Quer dizer que ele mesmo usou dois sentidos diferentes para a palavra espírito. Se você abrir o acaso assim, né, e cair antes da questão 76, quando aparecer espírito, ele está falando do elemento inteligente, não está falando de uma individualidade. Se você abrir o livro ao acaso e cair depois da questão 76 e aparecer a palavra espírito, ele está falando de uma individualidade, de um ser. Uma coisa é falar de uma característica geral, inteligência, elemento inteligente. Os cachorros têm uma certa inteligência, um pensamento fracionado. Mas o cachorro não é um ser humano, não é um espírito, na fase humana de evolução. Então, a própria codificação, conforme o local que está a palavra, o contexto que está naquela questão, depois vem a lei moral, vem a lei da adoração, que é a mais principal, 654. Deus tem uma preferência pelos que o adoram, testam daquela forma? Os espíritos dizem: Deus prefere que os adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, àqueles que acreditam no ralo com cerimônias, que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Não é a mesma coisa que dizer que o culto se faz num templo vivo? Tem que ser melhor para o seu semelhante. É como Emmanuel começou aqui, o livro da esperança. O culto espírita é dentro de você, na sua postura. É você como mãe, como administrador, como operário, como vizinho, na posição que você estiver vivendo. Ele fala inclusive na língua. Portanto, não pergunteis se há uma forma de adoração mais conveniente, pois isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Eu insisto, os cânticos só chegam a Deus pela porta do coração. Mais para frente, nós vamos chegar na questão 867. E ela está terminando uma parte que vem falando da liberdade, lei de liberdade, liberdade natural, a escravidão. No tempo de Kardec tinha escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade. E aí, no fim de tudo, essa pergunta: o tempo inteiro, a obra inteira, Jesus fala, cada um segundo suas obras. Existem as leis naturais que provocam a nossa evolução, o destino comum, que é a nossa perfeição relativa da criatura, a nossa felicidade suprema, as faculdades que vamos conquistar para a nossa evolução. Estamos ainda muito no início, vamos ter muitas vidas e muitos mundos. Muitos estão pela primeira vez na Terra. Então aquela parte aqui, né, de quem estuda assim, essa é a reencarnação daquele, a reencarnação daquele. Mas muitos estão a primeira vez na Terra.
Até mesmo Allan Kardec pergunta: é possível saber quando o espírito está pela primeira vez na Terra? Os espíritos respondem: isso não tem utilidade. Quer dizer, possível é, mas não é útil. Para que eu vou dizer? Você fica assim: ah, você está a primeira vez, você está a terceira. A gente que está pegando isso daí é querer saber então quem é a primeira vez. Eles disseram que não tem utilidade. Não importa de que planeta veio. A lei e a evolução é igual para todos. Bom, mas depois de mostrar com todas essas perguntas, lição de casa, né? Lei de liberdade, o livre-arbítrio e tal, olha só a questão 867. Vê só o que Kardec faz. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? É uma pergunta que depois que ele explicou, fazer uma pergunta, vai existir isso? Se fosse dizer, encontra lá na rua uma pessoa que você não sabe a compreensão espiritual dela, é como ver uma pessoa, uma criança, você vai respeitar ela nos brinquedinhos dela. E aí ela fala: ah, aquele fulano não tem estrela, aquele fulano nasceu com uma estrela maravilhosa, olha que não. A gente, tudo bem, né? Agora, depois de todo esse estudo, toda essa sequência, toda essa explicação, né? Como é que pode pensar que você tem uma boa estrela, que o fulano nasceu com boa, com má estrela? Os espíritos respondem: antiga superstição, que relacionava as estrelas ao destino de cada homem. Simples alegoria, que certas pessoas têm a tolice de levar ao pé da letra. Não é a cada um segundo suas estrelas, seus astros, nem ancestrais. É a cada um segundo suas obras. Mas é melhor eu mudar de assunto. Né? Vou começar a entrar nas formas. Revista Espírita, só o ano 1865. 150 anos de publicação. São 12 meses. Então eu escolhi 3 itens que estão em variedades, porque era um jornal mensal, Jornal de Estudos Psicológicos, jornal mensal. Juntou os 12 meses, aqui está o ano de 1865, e tinham várias matérias. Era onde Allan Kardec pesquisava por mais de 1000 médicos espalhados pelo mundo, recolhia todas aquelas cartas, né? E tem uma parte chamada variedades. As 3 questões que nós vamos ver, vamos refletir hoje, estão em variedades. Nós estamos estudando o culto espírita. E começamos com aquela circunstância estranha. Ouviram que vos disseram, eu porém vos digo, ao lado de não vim destruir a lei. Emmanuel dizendo: este livro para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Lição número 1, culto espírita. Quer dizer, coisas que, né? Bom, título da lição estudada por Kardec: um novo ovo de Salmurgo. Ok? É isso mesmo. Ele está estudando o ovo de Salmurgo. O que é Salmurgo? É um local. Então, naquele lugar, a galinha botava um ovo, que o desenho do ovo tinha imagens de objetos do sacramento sagrado. E às vezes até uns textos lá, que podia se ver alguma coisa. E diziam que não era um truque, que a galinha fazia isso, que aquilo era milagre. Levaram para a polícia, houve toda aquela multidão, né? Não saiu no Facebook na época porque não teve milhões de curtidas, milhões de views, mas todo mundo daquela área de 1865 foi lá ver aquele ovo milagroso. Resolveram colocar a polícia do lado do ovo, da galinha. A galinha ser continuamente cercada pela polícia, a polícia ser testemunha de que ela botava o ovo e que o ovo tinha aquele desenho. E depois, uma outra galinha que fazia um ovo que tinha algo todo diferente, um relevo, uma espécie de uma escultura de um relevo em cima da casca. Bom, aí escrevem para Allan Kardec, os jornais falam, tá, aquela época moda, magia, mesas que giram, que falam, que andam, que relação com o espiritismo. Né? O ovo do milagre que tem um mapinha, objetos e palavras, mas qual a relação que esse ovo tem com o espiritismo? Absolutamente nada, nenhuma. É o que Kardec responde. Os peixes dos espíritas são crédulos, veem espíritos em todos os lugares,
tudo é questão do Espírito. E aí ele explica, mostrando a sua enorme sabedoria, como é que acontece um ovo. A gente fica lá, ele é professor de biologia também, né? Ele explica aquilo quimicamente, quando é que isso pode estar acontecendo. Né? Só, os espíritos, eles têm um plano de trabalho. Não é para vir dizer sobre tudo. Eles mesmos não sabem tudo. Só os que mais sabem são muito evoluídos e bem menos. Então Deus, na sua vontade e no governo do Espírito de Jesus, junto com essas vozes que vieram do céu, né, as vozes, mais aqueles espíritos menos evoluídos, vieram para um conjunto de informações. Tem cerca, tem limite. Por exemplo, o princípio das coisas. Não é possível saber nada, quase nada. Os atributos de Deus, só alguns. Existem faculdades na inteligência que vamos adquirir para responder a certas coisas. Revelação científica, muito remoto. O progresso da ciência material encarna o espírito e faz a descoberta como homem. Identidade de espírito, uma questão delicadíssima. Raramente o espírito chega lá, para provar a identidade ele sai falando e dando as coisas, não. Ele sai explicando, sai gemendo, rangendo os dentes de dor, e no contexto do vai e vem, a identidade surge, ou nem surge. As coisas funcionam do jeito que elas são e tem um limite. Não é assim, os espíritas veem espíritos em tudo. Não. Existem os fenômenos estudados pela química, que lá não tem um fluido vital, não tem o livre-arbítrio dos espíritos. Depois tem a botânica, que estuda a planta, a vida dos animais, aí já tem um fluido vital. Já tem um certo princípio inteligente na vida dos animais. Então tem um limite dele. Uma outra questão aqui. O espiritismo deixa as pessoas loucas ou faz cometer o suicídio. Isso eles toda hora atacavam, era um problema enorme, dizendo que o espiritismo produzia loucos e provocava suicídios. E ele traz duas publicações, uma no CIEP, 15 de abril, uma pesquisa de um acadêmico, o Sr. Joly, mostrando que haviam 8.000 loucos e que nesse ano estavam com 44.000 loucos lá na França. Mas ele prova no seu estudo acadêmico científico que esse aumento desses loucos e o gasto que passou de 28 milhões para 180 milhões na moeda local da época, teve como causa o uso do fumo. O tabaco é substância química. O tóxico que produzia uma doença no cérebro e na medula, e que a pessoa ficava louca por causa disso. É estudo da academia. Embora o espiritismo estava sendo responsabilizado pelo esse aumento de loucos. Ora, se é espírito pode ficar louco? Pode. Não está, não, só espírito está impossível ficar louco, não. Mas esse aumento de loucos não era porque eles eram espíritas. Aliás, quase nenhum era espírita, eram muitos poucos. É porque estavam usando o tabaco, se esse estudo acadêmico estava certo. Outro, a mocinha, Josefine Sophie. O que acontece? Ela era operária, tinha assim uma vidinha simples e comprava aqueles romances baratos que falavam de paixões, de seres especiais que vinham dos outros planetas. E era fanática leitora disso e tal, e vivia uma vida que ela ia ser, que ela ia acontecer, e ficou apaixonada pelos personagens, né? E os pais, minha filha, cai na real, você vai ter que trabalhar, a vida é assim, não sei. E ela, não, vocês são gente fraca, e houve sempre aquele contexto, ela cada vez se aprofundou mais nesses romances, e consumiu mais, tudo coisas, aberrações, imaginações, de uma literatura que era farta na época. Aí um dia ela estava sentindo a ausência dela, a irmã foi no quarto, ela se enforcou. E deixou uma carta dizendo que ela não ia conseguir ser, ninguém ia ser, ela não ia conseguir ser resgatada para aquela vida que ela esperava ter. Tudo fantasia que cresceu na cabeça dela. O que isso tem a ver com o espiritismo? Nada. Porque a literatura espírita é científica, é baseada nos fatos reais, não estimula a imaginação, ao contrário, esclarece.
Se ela fosse realmente verdadeira espírita, ela ia ver que isso é uma rebeldia à lei de Deus, que isso ia levar a um sofrimento maior, mas que depois ela iria se recuperar, porque Deus é misericordioso e oferece oportunidades, e que ela também seria feliz, que o suicídio iria adiar a felicidade. Ora, para que adiar a felicidade? Eu quero ela antes, não adiada, então não vou cometer o suicídio. E mais para frente, na nossa parte final, nós vamos entrar com Gabriel Delany. Nessa época ele tinha 8 anos. Depois que ele cresceu, ele vai aparecer aqui em Variedades com 8 anos. Mas depois, ele continua, vai morrer com 69 anos, ele foi um dos mais notáveis continuadores. Ele foi filho de Alexandre Delany, que praticamente ficou junto com Kardec na publicação do Livro dos Espíritos, na fundação da Revista Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a mulher de Alexandre Delany, a senhora Delany, era média ostensiva. Então ele nasceu, e viveu já assistindo Kardec, aquelas reuniões, desde pequenininho. O fato vai ser com 8 anos. Mas depois ele faz uma série de livros e fala da dificuldade que vai ser a luta. A luta é inflamada e provavelmente será longa, de vez que os prejuízos religiosos e científicos se mostram obstinados. Insensivelmente, porém, a evidência acaba impondo-se. Temos agora a convicção de que a certeza da imortalidade se tornar uma verdade científica, cujas consequências benfazejas, fazendo-se sentir no mundo inteiro, mudarão os destinos da humanidade. Vários livros que ele fez, pesquisas sobre a mediunidade, a alma imortal, o espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, as aparições de vivos e mortos, documentos para o estudo da reencarnação, a reencarnação, vários livros. Foi fabuloso, mas quando ele tinha 8 anos, ele foi brincar junto com uma turma, com os primos, na casa de um amigo, e aí a dona da casa falou: entra aqui, molecada, entra aqui que eu tenho um bombom para todo mundo. Você acha que a molecada não entrou? A molecada correu lá para dentro, bombom. Aí o que acontece? A senhora falou assim para ele: como você se chama? Ele disse: Gabriel. Ela falou: quem é? O que faz teu pai? Ele respondeu: meu pai é espírita. Aí ela falou assim: espírita, eu não conheço essa profissão. Que profissão é essa? Aí ele falou: não é uma profissão. Meu pai faz por amor, ele não é pago por isso. Ele faz por ideal. Ele falou: mas eu nunca ouvi falar nisso. O que faz seu pai? Ela falou: ele falou, o Gabriel, com 8 anos, falou para ela: a senhora nunca ouviu falar das mesas girantes? Que foi o modismo por 10 anos, que se comunicavam com os espíritos através do movimento dos objetos. Até mesmo a mãe dele, no início, começou com o movimento dos objetos. Depois parou, porque já era muito mais prático fazer pela psicografia. Mas se não houvesse o movimento, ela ia achar que era a imaginação dela, que era alucinação. Houve evidência de um fato tão fora do médium para convencer o médium. Uma vez convencido, aí ele conseguiu aceitar a intuição, a voz dentro da cabeça. Cada coisa tem a sua utilidade. Aí ela disse assim: bem que eu gostaria de se comunicar com os mortos através do movimento dos objetos. Traz seu pai aqui um dia para ele fazer minha mesinha aí girar. Aí o menininho de 8 anos: eu não preciso trazer meu pai não, minha senhora, eu mesmo faço. Aí explicou para os amiguinhos dele, recolhimento, seriedade, prece, e a mesa fez um pequeno movimento, confirmando que tinha uma presença. Tem alguém aqui que queira se comunicar? Faz um pequeno movimento. Tinha aquela convenção das letras. Aí ele diz assim para ela: olha, a senhora não queria? Faz alguma pergunta. Não, eu vou perguntar. Pergunta quem respondeu que está presente. Ela perguntou: quem está presente? Aí a mesa respondeu: teu pai. Aí ela falou: como meu pai? Há quantos anos você morreu? Aí ele respondeu certo. Aquela carta que eu estou pensando em enviar, devo ou não devo enviar? Ela respondeu: deve. Aí ela fez mais outras 2 perguntas, e as respostas não tinham intimidade nenhuma. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora, que não pôde mais continuar aterrada por esta revelação e dominada pela emoção. O culto é o templo vivo dentro de cada um de nós. O culto espírita.
E dentro do Evangelho, terminando as nossas reflexões, nós vamos ver esse culto gigantesco, essa maneira de viver, essa mudança de vida, esse templo vivo que caminha com o ser a cada passo, na vida de Saulo, que se transforma em Paulo de Tarso, de Madalena, templo vivo. Dá a própria vida para ensinar o Evangelho. Maria de Nazaré crucifica o seu filho e ela continua confiando em Deus e devolvendo à humanidade o imenso amor, perdoando as ofensas. Ouviram o que vos disseram, eu, porém, vos digo. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.